Invocando o nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Em aprovação, as atas de número 3.944, de 01/7/2019, e 3.945, de 02/7/2019. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado pelos vereadores, com a ausência do vereador David Argenta e Tiago Brunet. Solicito ao vereador Fabiano André Piccoli, segundo vice-presidente, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Temos dois convites. A Prefeitura Municipal de Farroupilha, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura e Educação, tem a honra de convidá-lo para a inauguração do palco multiuso e ato de entrega de ônibus para a Secretaria de Educação, que será realizado no dia 2 de agosto de 2019, às 17 horas, no Largo Carlos Fetter. Temos um convite também aqui para o encontro público do projeto Farroupilha 2040, que é o papel de novas tecnologias no ambiente de Smart Cities, que acontecerá agora dia 18 de julho, quinta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convidamos, então, para fazer parte da mesa, o senhor Volme Antônio Franzoi, auditor da Receita Estadual, o Jorge Paulo Bonalume, do cartório Cusler, a Glenda Marcon, técnica da Receita Estadual, que venham explanar sobre o fluxo da geração de guias de pagamento ITCD, Imposto sobre Transmissão, Causas Mortis e doação de qualquer bens e direito, por solicitação do vereador Jonas Tomazini e da bancada do MDB, a qual, nesse momento, eu passo a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Quero cumprimentar aqui também a quem se faz presente nessa noite. Nós temos aqui os representantes de imobiliárias e de outras empresas aqui do nosso município, a quem nos acompanha através da transmissão pela internet, a quem nos acompanha também pela TV Serra, e assim cumprimento o Leandro Adamati. Quero primeiro agradecer, então, a presença do Volni Antônio Franzoi, auditor da Receita Estadual, e do Jorginho, que estão aqui nesta noite para apresentar esse tema que a gente fez a proposição há alguns meses já. O nosso objetivo, Volni, colega que acompanha, é nós conhecermos um pouco da prática de como ocorre desde a geração do fato do ITCD até as informações registradas junto à Receita Estadual e até a conclusão, seja com o pagamento da guia, enfim, com todo o processo que ocorre para que a gente tenha essa transação. Nós tivemos a oportunidade de estarmos à frente da Secretaria de Finanças de 2009 a 2012, e apresentamos naquela época algumas modernizações dos nossos sistemas tributários, sem nunca aumentar imposto, e sim aumentar a inteligência de arrecadação, que foi o que nós fizemos naquela oportunidade, e com isso a gente investiu mais, é verdade, naquela época, na nota fiscal de serviços eletrônica. Nós fomos uma das primeiras prefeituras a implementar esse sistema, e também fomos a primeira prefeitura do estado a implementar o sistema de nota fiscal de serviços eletrônica com um programa de premiação, que é a Nota Farroupilha, e até porque na época nós tínhamos no estado também já iniciando a nota fiscal gaúcha. E aí nós fizemos um programa paralelo aqui no município que foi, inclusive, acabou recebendo depois diversas premiações por ser uma iniciativa tributária de aumento de arrecadação sem cobrar diretamente do bolso do contribuinte. Então, neste primeiro momento, a minha intervenção, além de agradecer a presença de vocês, é que a gente possa entender como funciona o processo do começo ao fim com relação ao ITCD. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Volni. Quiser utilizar a tribuna, fique à vontade. Nesse ano, a Fazenda Estadual ela passa por uma modificação. Então, se nós pensarmos que a parte azul lá é o Rio Grande do Sul, a questão do ITCD, ela tinha um contexto igual,
parecido, mas ela tinha uma influência muito forte das delegacias que ficavam em cidades. E isso não dava, digamos, uma harmonização, nós não tínhamos padronização. Então, a partir de 1º de junho desse ano aqui, se optou, digamos, a Receita Estadual optou em centralizar essa atividade do ITCD. Então, a partir de 1º de junho, a gente tem o que a gente chama de delegacia do ITCD, e ela que passa a coordenar toda a atividade do ITCD no âmbito do Rio Grande do Sul. Então, eu fazia parte de uma equipe que fazia avaliação e cálculo do ITCD, e juntamente com essa modificação, então, efetivamente se trouxe para o Rio Grande do Sul a ideia de se trabalhar em casa também, ou então, para quem gosta do linguajar, do home office. Ou seja, então agora, oficialmente, a partir de junho, nós temos na Fazenda Estadual a atividade de trabalhar em casa. E essa atividade do ITCD é uma das primeiras que está se começando a fazer nessa atividade de trabalhar em casa. Ou seja, não há mais necessidade do funcionário se deslocar até a repartição e algum desses processos passam a ser feito em casa. Então, vamos tentar o que é o ITCD, o que é a DIT. Então, a DIT é um formulário eletrônico. Um formulário eletrônico de tal forma, como qualquer formulário eletrônico que vocês utilizam para fazer qualquer coisa. Por exemplo, você vai comprar passagem de avião, tem lá um formulário que tem que preencher, é um formulário eletrônico. A DIT é a mesma coisa, é um formulário eletrônico. O início da operação desse processo da DIT foi em 2005, e ele vem num contínuo aperfeiçoamento. O suporte tecnológico quem nos dá é a Procergs. No Rio Grande do Sul, o tributo de maior relevância para a Receita Estadual é o ICMS. O segundo de maior relevância é o IPVA. O ITCD, ele representa pouco. É mais ou menos assim, quase 90% da arrecadação do Estado é ICMS. 7, 8% é IPVA e 2 a 3% é ITCD. Então, essa alocação de informática é feita nessa proporção. Então, o ITCD não tem muita alocação de informática, então as coisas andam, mas não andam num ritmo tão veloz. E o suporte tecnológico da Procergs. Essa operação da DIT é em tempo real, ou seja, o sujeito preenche o formulário e no momento que ele preencheu, eu até consigo ver isso. Só que a gente não acompanha esse passo a passo. Depois que ele preencheu, eu consigo ver quando é que ele preencheu isso, e eu consigo trabalhar em cima dela, e num tempo, digamos, curto, já se consegue devolver a resposta. Bom, a nossa meta é tudo estar concluído em 5 dias úteis. Ou seja, o sujeito preenche o formulário, nós vemos que ele terminou aquilo, nós começamos a processar, e a gente tem essa meta de buscar de concluir em 5 dias. Praticamente hoje, 70%, 80% das DITs a gente consegue fazer nesse tempo. Mas a gente já tem muito trabalho a ser feito para que eu consiga, nesses 5 dias, dar por concluído. É porque, um pouquinho, digamos, diferente da prefeitura, nos inventários cruzam participações em empresas, cruzam todo que é tipo de bem, e então isso requer, de repente, um exame mais profundo de coisas inusitadas. Florestas, que também estão lá no inventário, metais, pessoas também estão no inventário. Então, a gente tem uma dificuldade maior, não só imóveis, né, que o imóvel até é um pouco fácil. O sistema ele é acessado via credenciamento, né? Então, no caso do ITCD, quem é que acessa ele? São advogados com a OAB, que tem que ter original OAB, os tabelionatos e os defensores públicos. Essas são as pessoas que podem preencher o formulário da DIT. Claro, e nós, todo servidor público também da Fazenda, tem acesso à informação, principalmente quem opera o sistema lá dentro. E o manual dele está disponível. Na página da Fazenda tem lá, e todo mundo pode pegar e olhar lá, digamos, ler o manual, como é que funciona aquilo. Seria mais ou menos assim, você tem um celular, como é que funciona o celular? Você tem que entrar lá no site da empresa e buscar como é que funciona aquilo. Mesma coisa para nós, o ITCD. Resumindo, de uma forma bem sintética, é assim, o sujeito, que é o advogado, o tabelionato, o defensor público, ele preenche esse formulário, eu consigo ver quando ele terminou isso, eu consigo ver se ele mandou para mim só avaliar ou fazer o cálculo também, porque a gente deu a possibilidade do sujeito só mandar avaliar, porque no inventário, muitas vezes ele quer saber, quanto é que vale o montante dos meus bens, então ele só manda para avaliar.
e no segundo momento ele manda para calcular. Ou ele pode mandar para avaliar e calcular e a gente já faz o cálculo. Bom, feito isso, a gente faz o cálculo, disponibiliza para ele fazer a emissão da guia de pagamento. Ele, no computador dele, emite a guia, vai no banco e paga. O sistema bancário nos informa que ocorreu o pagamento. Eu disponibilizo para ele a certidão. E ele vai lá também no computador dele, na casa dele, e imprime a certidão. Bom, mas quem é que faz isso hoje? Hoje é advogados, tabelionatos e defensor público. Esses são as pessoas que o Estado, a Fazenda Estadual, entendeu que são as pessoas que podem fazer a intervenção no nosso processo da DIT. Vamos tentar imaginar, digamos assim, numa compra e venda do tributo municipal. Quem poderia fazer, digamos, acessar isso? Os corretores de imóveis, de repente advogados, sei lá, quem, digamos assim, o poder público municipal entendesse que poderia fazer esse preenchimento aí. Então, o sistema é bem simples. Ele preenche o formulário, nós calculamos, devolvemos, imprime a guia, paga, e em seguida ele consegue emitir a certidão. Então, todo esse processo, digamos assim, ele está preparado hoje para funcionar em 24 horas. Então, se eu, digamos, tiver um inventário, eu consigo preencher, botar lá, preencher a relação dos bens, quem são os herdeiros, alguma outra disposição, ele remete isso para mim, eu fico sabendo disso, já faço o cálculo, vai no banco, paga ainda hoje, amanhã ele pode imprimir a certidão e está resolvido a questão tributária para efeito depois de ir lá no registro de imóveis e fazer a transcrição dos dados lá para alterar a propriedade de quem ficou aquele bem. O pesado, digamos assim, de todo esse processo não é esse preenchimento do formulário chamado DIT, mas é o que tem por trás dela, que é o que dá suporte para a gente fazer toda a rapidez. Então, eu tenho uma porção de tabelas que são armazenadas em bancos de dados que permite isso. Então, eu cito alguns dos exemplos, digamos assim, de tabelas que eu tenho lá, que é onde efetivamente a gente mexe. Bom, para mim dar uma resposta rápida, eu tenho que ter lá, digamos assim, uma planta com valores dos imóveis. Porque se eu tiver que pegar, digamos, vamos imaginar um sujeito que tem 10 terrenos, eu tiver que em cada terreno e avaliar para ver quanto é que vale aquilo, isso demoraria um tempo muito grande. Então, o que tem? Eu já tenho uma planta de valores previamente cadastrada no banco de dados, com algum acompanhamento da valoração daquilo, de tal forma que quando entra aquele dado, ele cai em cima daquela planta e já sai com o valor que eu estimei isso. Então, eu tenho planta de valores para terreno urbano, eu tenho planta de valores para terreno rural, eu tenho, quando ele diz que tem uma casa em cima de um terreno, ele tem que informar para mim se aquilo é a casa, galpão, se é a loja, ele tem que dar uma ideia para mim de como é que está a conservação daquilo, se está boa, está ruim, ele tem que me dar uma idade, um tempo de idade. São todas tabelas que eu preciso para tentar ter uma noção de quanto é que vale aquilo. Porque por trás daquilo tem uma avaliação. Uma casa feita há 50 anos não pode ter o mesmo valor do que uma casa feita há 5 anos. E na Fazenda a gente adotou o critério técnico, assim, a gente sempre avalia o terreno e a casa. Então, o terreno é uma avaliação, a casa é outra avaliação. Quanto é que vale o bem? O bem, terreno e casa vai ser a soma da valoração do terreno mais a valoração da casa. Bem, o que sofre muita nuance, digamos, de variação é a casa, porque se a casa feita há 50 anos, não pode valer a mesma coisa que uma casa feita há 5 anos. Principalmente se a gente contar, digamos, que uma casa feita há 5 anos tem toda uma estrutura de internet, por exemplo, que uma casa de 50 anos não tem. Então, a gente procura, digamos, ter tabelas para nos trazer isso. E todas essas informações, digamos, algumas delas são preenchidas pelo sujeito preenchendo o formulário da gente lá. Ele vai dizer para nós que casa é que está lá. Quando é que fiz essa casa? Porque também a gente optou por não questionar se aquele sujeito, digamos assim, tem essa casa colocada no registro imóvel ou não. O que importa para nós na avaliação é que se tem um terreno de uma casa, eu quero que ele me diga isso, que tem o terreno e tem a casa. Porque o perfeito seria todo aquele sujeito que indica que tem o terreno e uma casa, teria que esta casa estar averbada no registro de imóveis. Mas essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que tem muita casa que não está averbada no registro de imóveis. Então, a gente optou, por quê? Eu quero saber o que vale o teu terreno efetivamente. Quanto é que ele vale? É o terreno mais o imóvel que tem em cima.
independente se ele está ou não colocado no registro imóvel. Então, quem sabe um dia, num futuro, só se faça, digamos, a avaliação de casa que esteja devidamente averbada no registro de imóveis. Então, teria que passar, digamos, também pela prefeitura para dar essa condição. Então, são todas tabelas, digamos assim, que tem que ter, e que isso é a parte pesada. Então, que é isso que faz nos trabalhar, que, tipo assim, tem que constantemente estar monitorando se o bairro teve uma valorização, desvalorizou, porque isso vai afetar no meu cálculo do ITCD. Então, eu só citei algumas tabelas, e vou dar alguns exemplos delas também, tá? Então, por exemplo, aí está digamos, uma tabela com, digamos assim, com a minha avaliação, que eu cadastrei das quadras. Então, eu tenho, por exemplo, assim, o nome da rua e a quadra. E nós fizemos um levantamento e revisamos isso com uma certa frequência para que a gente chegue lá. Então, por exemplo, essa rua Arturos, no bairro Cruzeiro, cuja quadra é 17, ela tem um valor diferente de metro quadrado da outra rua que compõe a mesma quadra. Então, essas tabelas é que são um pouquinho demoradas, que a gente acompanha, porque se eu mudar o metro quadrado, o preço do metro quadrado ali, ele vai impactar na minha avaliação final depois lá. Então, se o sujeito diz que tem um terreno na rua Arturos de 100 metros quadrados, rapidamente, e me aponta a quadra, o meu sistema consegue perfeitamente identificar que aquele terreno, então, vale 100 metros quadrados vezes 713. Mas essa informação tem que vir do sujeito quando preenche lá, digamos, o formulário. Ele vai passar essa informação. O que eu tenho que ter é essa tabela muito bem organizada. Bom, por que eu mostrei essa tabela com a quadra? Porque esse é um dado relevante. Porque a gente faz checagem desse tipo de coisa. Então, não todas elas, mas eventualmente a gente seleciona de forma aleatória, que o sujeito nos prove que aquela informação que ele botou da quadra, aquela informação da quadra, coincide com o imóvel que realmente está registrado. Porque o que ele poderia fazer? Ele tem um terreno na Júlio de Castilhos, que vale R$1 milhão, mas ele quer me enganar, ele coloca a quadra diferente, uma rua diferente, só para eu avaliar abaixo. Não. É claro que isso mais adiante vai ter problema quando chegar no registro imóvel, o cara vai dizer, não é esse terreno que foi avaliado pela fazenda. Mas eu faço a checagem para ver se é verdadeira essa informação da quadra que ele está passando para mim. Outro exemplo de tabela, então assim, como eu disse primeiro, nós avaliamos o terreno e nós avaliamos o imóvel em cima do terreno. Então, tem um terreno e uma casa. O terreno, ele praticamente não sofre, digamos assim, uma depreciação, não tem depreciação do terreno. Agora, a casa, sim. Então, a casa, a base nossa da avaliação da construção é com base no CUB. Então, assim, aí se eu pegar o CUB aqui do Rio Grande do Sul, o que eu tenho? Eu tenho lá 6, 7, 8 tipos de construção. E então, para que eu tivesse uma coisa perfeita, quando o sujeito preenche lá o formulário eletrônico chamado DIT, e tem que dizer para mim, é uma residência unifamiliar de baixo padrão, porque o custo do metro quadrado é X. Então, para não criar toda essa dificuldade, porque cada item que eu adiciono no formulário DIT é um complicador. O que a gente fez? Entendemos que para ser mais racional e prático, nós, através de métodos científicos, adotamos um só valor de CUB. É certo isso? Não. Foi a maneira que nós encontramos para mais rapidamente poder avaliar alguma coisa. Porque senão eu teria que perguntar para o sujeito, por exemplo, ele disse lá que tinha um terreno, ok. E disse que no terreno tinha uma casa de 100 metros quadrados. Aí eu teria que perguntar para ele assim, tua casa é popular? Tua casa é unifamiliar? Tua casa é multifamiliar? E ele tem que responder aquilo para mim, que são coisas difíceis de responder. Esse tipo de escrito do CUB não está escrito, não tem na escritura isso. E eu acho que até, digamos, não sei se os corretores têm gravado na memória isso. Porque quando você vai avaliar uma casa, vou avaliar uma casa, teria que ter essa noção, se é uma residência, teria que, o metro quadrado, a construção de uma residência unifamiliar é 1.444, já de uma popular é 1.328. Então, para não ter essa dificuldade no preenchimento do formulário, então nós adotamos esse critério de criar um CUB adaptado à nossa necessidade, para que a gente dê celeridade para isso.
Outro exemplo também de tabela que tem lá dentro, então essa é bem fácil, que é a tabela, digamos, da tributação do ITCD no caso do inventário. Então, essa é fácil, porque, na verdade, essa vem de uma lei. Tem a lei lá que determina qual é a tributação que sofre o inventário, do quinhão que o herdeiro recebe. A meação não tem tributação, mas o que o herdeiro recebe é esse percentual ali. Então, até 2.000 PF ele não paga nada, de 2 a 10 ele paga 3%, e isso está em vigor a partir de 2016, essa é a tabela. Então, essas tabelas é que são pesadas. Então, eu só citei algumas tabelas. Só citei algumas, mas tem muita tabela por trás, que é a construção difícil, né? Então, para poder, digamos, ter essas tabelas, eu preciso ter gente trabalhando, eu preciso ter informática por trás para poder chegar nessa ação e poder rapidamente, digamos, dar uma avaliação. Então, quando o sujeito preenche uma DIT lá e diz que tem uma casa, tem um terreno com uma casa, se ele passar as informações corretas, rapidamente eu consigo avaliar. Agora, se ele começa a preencher a DIT e não me põe nem a quadra, eu já não sei onde é que fica o terreno. Eu tenho mais dificuldade. Então, isso implica mais pesquisa e eu não consigo dar a celeridade que tem que se dar. Então, é por isso que eu não consegui atingir ainda aquela meta de, em 5 dias, concluir todos os processos de inventário que são encaminhados. Mas a gente busca essa meta. Estamos em 70%, quase 80%, e a gente quer buscar num tempo mais rápido, agora com a unificação, a centralização disso num local só, para se chegar em 5 dias, começou a preencher, em 5 dias ele vai ter lá a guia do ITCD sobre o inventário que ele está fazendo. Até porque sempre, digamos assim, na compra e venda eu chamo assim, não é tão traumático, mas quando se mexe com o ITCD, que é a herança, é bastante complicado mesmo, porque sempre tem, nas famílias, ainda mais eu falo de família italiana, sempre tem rusga por trás, sempre tem encrenca, sempre alguém recebeu mais, sempre tem um monte de confusão. Então, essas tabelas são fundamentais. Bom, então o que acontece? Se o sujeito preencheu o formulário corretamente, passou todas as informações, caiu no meu banco de dados, meu banco de dados fez um crivo lá, e caiu tudo direitinho, caiu numa planificação, não caiu para ser verificado por alguma discrepância, é feito o cálculo. Então, eu tenho, digamos, no final de 10 minutos, se eu quiser, esse cálculo feito, se tudo caiu direitinho. Então, um exemplo ali, um sujeito, digamos assim, chegou a herança dele, tem que pagar R$ 8.400, representa 431 PFs. Bom, essa é a informação que eu tenho. Uma vez feito isso, eu rapidamente devolvo para ele, e ele vai lá onde ele gerou a DIT, né, onde ele está operando, ele tem a possibilidade de fazer o pagamento, emitir a guia e fazer o pagamento. Ali eu não mostrei o sistema, mas já tem a possibilidade de o sujeito debitar em conta isso. Não precisa nem fazer guia, faz o débito em conta direto. Mas eu quis mostrar ali que o sujeito pega e pode emitir a guia. Então, uma dificuldade que eu sempre coloco que o Estado tem é que o sujeito, o Estado, digamos, como ele é dono do Banrisul, ele meio que impõe uma condição, você paga no Banrisul. Agora já abriram para o Sicredi. Porque assim, eu vejo assim, existe alguma dificuldade, a gente quer pagar, mas ele chega no Banrisul, não, eu tenho conta no Bradesco. Pois é, tem que pagar no Banrisul. Mas por hora é assim, o Estado é dono do Banrisul, então por hora, digamos, a guia é gerada para pagar no Banrisul, e agora mais recentemente no Sicredi. Bom, essa foi, então, ele pode gerar a guia, então o que ele faz? Ele vai emite a guia sai ele para pagar com código de barras, vai no banco e paga. No que ele fez o pagamento, é por isso que eu digo que demora 24 horas, porque normalmente, digamos, os pagamentos acabam sendo processados à noite se não pagar no Banrisul. Então, eu não consigo saber que ele pagou até ocorrer o processamento da compensação dos bancos. Uma vez pago, eu tenho a informação, no dia seguinte tem a certidão do ITCD. Porque para fazer a troca de um registro do imóvel, o registro imóvel exige lá, digamos, a certidão de quitação do imóvel, do ITCD, e mais a certidão que ele não deve nada para o Estado. Para o Estado. Tem mais, digamos, a certidão municipal e também federal. Então, mas para nós, então, a certidão do ITCD, que é uma certidão, onde vai constar os dados, o imóvel está transmitindo, quadra direitinho, que o registro imóvel vai fazer a verificação disso também. E também a certidão de situação fiscal.
onde, digamos assim, vai dizer que se não deve nada para o Estado, já sai automaticamente. Se ele deve para o Estado, não sai isso aí, ou seja, ele vai ter que procurar uma repartição para ver o que ele está devendo para poder sair essa certidão aqui, essa decisão fiscal. Vou dar um exemplo assim, bem prático. O sujeito tinha o inventário, fez o inventário, pagou a guia, já tem a certidão, mas um dos herdeiros deve IPVA. Não vai sair a certidão de débito estadual, porque ele deve IPVA. Porque tem duas certidões. A certidão do ITCD, que ele pagou o imposto do inventário, e mais a certidão que não deve nada para o Estado. Ele pode dever IPVA, por exemplo. Aí, se ele não pagar o IPVA, não sai a certidão. Aí tem que procurar a repartição, identificar por que motivo não saiu aquilo, fazer a quitação daquele débito, para poder ter certidão de decisão fiscal do Estado, para então chegar lá no tabelionato, fazer a escritura, e depois no registro de imóvel fazer a transmissão do imóvel. Então, eu vou voltar só para rapidamente de mostrar que é muito simples, né? O que está por trás é o peso dessas tabelas ali, que é bem simples. Ó. O sujeito preenche esse formulário eletrônico, nos encaminha, eu faço o processamento disso, se tudo for preenchido corretamente, ele é feito rápido, eu devolvo para ele fazer o pagamento, ou se não tem nada a pagar, já sai a certidão automaticamente, que ele também pode fazer. Faz o pagamento, eu tenho que esperar o dia seguinte, o sistema automaticamente vê que ele pagou, já emite a certidão para ele. O sujeito vai lá, imprime a certidão, entrega no tabelionato ou no registro de imóveis para fazer a transferência. Bom, e antes que vocês, digamos, comecem a questionar alguma coisa, eu só vou dar ênfase aqui, digamos, para a nossa escola gaúcha, que o vereador muito bem lembrou, e não porque isso, digamos assim, vai aumentar a arrecadação. Ajuda muito, nossa, essa consciência é importantíssima, mas principalmente porque na nossa escola gaúcha, no caso do Rio Grande do Sul, da Fazenda, você pode beneficiar alguém, que é a tua entidade. Então, assim, ó, se você não quer ajudar o Estado, o município, porque o ICMS, que representa 90% da arrecadação, tem 25% para o município de ICMS ali, então ajude tua entidade, a uma escola. Pô, daqui um pouquinho, aquele teu CPF, você coloca na nota fiscal, você de repente vai conseguir com que a escola compre uma bola. Cara, para quem não tem nada, uma bola é tudo. Faz o cara sonhar, né? Então, mais do que nunca, nos ajudar na arrecadação, ajuda, mas a entidade beneficiada é fundamental. Fundamental mesmo. E estou à disposição para qualquer pergunta. Obrigado, senhor Voni, pela explanação. Agora, então, nesse momento, eu passo a palavra aos senhores vereadores. Alguém dos senhores vereadores gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu quero iniciar. Vereador Jonas Tomazini. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar também a Glenda Marcon, que faz parte da mesa e está acompanhando o Voni, então. Cumprimentar também algumas pessoas que estão aqui conosco, o Alan, a Márcia, o Werner, a Helena, a Marisa, o Volmir, o Faquim, o Euclésio, a Neuza, a Marta, o Clair. Também cumprimentar o Dr. Nelson Molon, que chegou depois. E agora, Voni, quero abrir a oportunidade também para o Jorginho, que o nosso principal objetivo, além de ouvir essas explicações que você fez muito bem com relação ao ITCD, a gente sabe que a gente tem no município um imposto que tem uma origem muito parecida, que é o caso do ITBI. Até para os colegas que talvez não acompanham isso, a gente tem, na verdade, o ITBI na venda, né? E a gente tem o ITCD quando a gente tem, depois você vai me corrigir, mas ou espólio ou doação é a causa, o fator gerador, então, do ITCD. Mas eles têm caminhos parecidos. Talvez o ITBI mais simples por ocorrer numa transação comercial mais tranquila, vamos dizer assim, e o ITCD muitas vezes fruto de um processo jurídico, enfim, algo um pouco mais denso nesse sentido. Mas nós temos aqui no município imobiliárias, tabelionatos, cartórios,
corretores que acabam se envolvendo com esses dois tributos. E como eu disse no começo, nós recebemos as informações, eu quero até agradecer ao Jorginho, que foi quem nos levantou essa pauta, de que o processo hoje no Estado ele está mais rápido, mais ágil, mais simplificado do que o processo que a gente tem no município, que se passa ainda por alguns processos mais manuais, vamos dizer assim, e que acabam atrasando um pouco a confecção dessas e o término desse processo para que possa, então, gerar agilidade e fomentar os negócios aqui no nosso município. Então, quem sabe, num combinado de vocês dois com essa resposta, eu gostaria de verificar a possibilidade que a gente tem, conhecendo o sistema do Estado e conhecendo o sistema do município, de nós melhorarmos o processo que nós temos aqui na administração. Se tem, talvez, algum tipo de convênio, talvez com outras prefeituras que possam também passar esse modus operandi que o Estado tem, se o Estado teria interesse para fazer esse tipo de ensinamento, vamos colocar assim, quem sabe via Procergs, alguma coisa de convênio, para que nós pudéssemos, porque se nós formos ver, o público é muito parecido, o fato gerador é também relativamente parecido, que é a transação com bem imóvel, e a gente poderia, quem sabe, com isso também atender e melhorar o processo aqui em Farroupilha. Era isso por enquanto, senhor presidente. Obrigado, vereador. E também eu gostaria que logo vamos pedir para o Jorge fazer a explanação dele, vem aqui representando o cartório Kusler. Então, mais alguma pergunta endereçada ao nosso amigo Valni? Jorge, poderia fazer sua explanação, então? Quer utilizar a tribuna? Fica à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo aí. Boa noite, o André, que teve. Obrigado por ter vindo aí. Foi o que eu convidei da prefeitura e se fez presente. Muito obrigado ao vereador Jonas, né? Jonas, é desde o ano passado que a gente está tentando trazer o Estado para Farroupilha para tentar explanar, e a gente entende que o ITBI ele teria que ser online, como em muitas prefeituras são, né? A gente ainda está num modo manual, ele não é de todo ruim, mas ele acaba atrasando e dando um trabalho extra, além de fazer com que o contribuinte caminhe bastante, né, por toda a cidade, até para fazer o pagamento desse ITBI. Eu queria aproveitar para dizer que as pessoas que estão aqui, isso não é pessoal. No início do ano se criou uma situação dentro da prefeitura, onde que se tentou se criar um sistema para o ITBI e que a gente teve que intervir, fazer uma intervenção, e algumas pessoas levaram isso para o lado pessoal, e não é pessoal. A gente entende que esse é um imposto, todo imposto não é bom de pagar, e os contribuintes estavam tendo que caminhar muito e fazer uma romaria para poder pagar um imposto para o município. Então, o que a gente está querendo aqui hoje é fazer com que o contribuinte que tem que pagar esse imposto não precisa andar tanto, e que o município possa arrecadar com mais aceleração e possa usar melhor esse dinheiro, porque vai cair, e a gente tem informação que o ITBI ele é 100% para o município, né? E é um imposto considerável. Eu discordo um pouquinho do Boni quando ele diz que o imposto, o Estado não dá muita atenção. Isso, eu escuto isso há muitos anos, mas ano passado foi arrecadado 598 milhões de TCD. Eu acho um valor considerável, né? Uma pena que o Estado não dá a atenção que mereça para isso, né? Até se o Estado não quiser esse dinheiro, ele pode depositar na minha conta aí, que vai ficar bem legal, aí, sem problema nenhum. Como a gente está querendo, então, que o município de Farroupilha, e eu queria também fazer aqui, quinta-feira eu estive na prefeitura, convidando algumas pessoas, inclusive o André, tive conhecimento de que o município estava fazendo um treinamento do ITBI online. Então, esse ITBI online ele está para sair dentro da prefeitura, no nosso município, que eu acho que isso é importante. O que eu queria trazer aqui, o Estado, e desde o ano passado a gente está tentando fazer isso, é que eu queria muito que o município usasse esse sistema do Estado para fazer o ITBI. Por quê? Porque é fácil de fazer. É uma guia que vem na tela, quando a gente busca essa informação, a guia vem na tela na sua totalidade.
transmitente, adquirente, o bem, o percentual que vai para cada adquirente, o valor que a gente atribuiu, os dados do imóvel, vai para o Estado, volta no dia seguinte, é muito rápida a avaliação, com exceções, às vezes, de algum... Realmente, quando tem inventário, né? Mas não vai haver aqui, no caso do Estado, não vai haver, do município, né? Então, é muito rápido, muito prático. Ela volta no dia seguinte para a gente com a guia para pagar o imposto. E eu queria muito que isso se tornasse realidade aqui dentro de Farroupilha. Mas não pode ser um ITBI como algumas prefeituras que a gente não consegue trabalhar. Eu vou dar um exemplo de Nova Petrópolis, que eu tentei fazer uma guia de ITBI alguns dias atrás aí, e eu tive que movimentar 25 pessoas dentro da prefeitura para mim poder fazer uma guia de ITBI. Hoje até me orgulho, se a gente for olhar no site da Prefeitura de Nova Petrópolis, muitas alterações que eles fizeram lá, foi porque eu pedi para eles fazerem essas alterações e está lá na página da Prefeitura. Também é uma crítica às prefeituras que não ouvem as pessoas que fazem o ITBI, as imobiliárias, os advogados, os tabelionatos, eles fazem as guias de ITBI e a gente tem que se adequar, mas a gente quer facilitar, né? Então, hoje, para terem uma ideia, a diferença do que é um ITCD, a gente fazer uma guia de ITCD e fazer uma guia de ITBI, a pessoa vem no cartório encaminhar uma doação. A gente encaminha a guia para o Estado sem sair do lugar, a gente recebe ela no dia seguinte no computador sem sair do lugar, chama a pessoa responsável, o donatário ou o doador, ele pega essa guia, faz o pagamento do imposto e nos traz no cartório e vem assinar a escritura. Como funciona hoje para a gente fazer uma guia de ITBI? O comprador e o vendedor vêm no cartório, a gente tem que fazer manual essa guia de ITBI, eu tenho que ir na prefeitura levar essa guia de ITBI, no dia seguinte eu vou na prefeitura buscar a guia de ITBI, eu chamo o corretor ou o comprador no cartório. Essa pessoa tem que ir no cartório, tem que ir até a prefeitura para gerar o boleto de pagamento, porque nós ainda não temos o boleto de pagamento com o código barra, então ele tem que ir na prefeitura gerar o boleto. Da prefeitura, ele tem que ir até o banco fazer o pagamento. Do banco, ele tem que voltar à prefeitura para pegar a negativa de débito municipal e depois levar essa guia paga no cartório. Eles conseguem fazer um atalhozinho que hoje do banco não precisa mais voltar na prefeitura porque as meninas do expediente bancaram lá e dão a negativa de débito municipal antes, mas elas estão fazendo isso por conta própria e já me disseram que sofreram umas chamadas por causa disso. Então hoje para fazer um pagamento do ITBI tem que fazer 7 ou 8 viagens, enquanto que para fazer um pagamento do ITCD uma, e aí como disse o Volney, daqui a pouco vai fazer até isso com débito em conta, então não precisa mais fazer nenhuma viagem. Então o que a gente está querendo aqui, e o que eu pedi para o Jonas, isso desde o ano passado, foi uma das coisas que eu levantei, e o Jonas prontamente aceitou esse convite e fez de tudo para a gente estar aqui hoje, é trazer essa facilidade para que o município possa cobrar um imposto com a celeridade, possa ter esse dinheiro na sua conta o mais breve possível. E que o contribuinte não se sinta, né, um maratonista que tem que ficar andando pela cidade toda para poder pagar um imposto. A facilidade da guia de preenchimento do ITBI do Estado ela é fundamental, porque daí todos podem fazer a guia de ITCD hoje. Eu dou o exemplo de Nova Petrópolis, porque quando eu tentei fazer essa guia de Nova Petrópolis, e dentro do site da prefeitura a gente coloca lá ITBI, a primeira notícia que vem é o seguinte: Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis promove treinamento para preenchimento de guia de ITBI. Pô, se tem que fazer um treinamento para preencher uma guia de ITBI, poxa vida, tinha alguma coisa está errada, né? Prefeitura de Caxias do Sul, tu baixa a guia de ITBI, tu preenche ela com naturalidade, demora um pouquinho para voltar, até pelo movimento que eles têm de transações imobiliárias, mas é fácil e qualquer pessoa pode fazer, a gente não precisa fazer treinamento nenhum. É isso que eu queria para o município, é isso que eu queria que o município entendesse, é isso que eu queria que os vereadores entendessem.
É isso que eu gostaria que o Vandré passasse lá para a Prefeitura, que a gente não é um inimigo do município e que a gente quer que o município arrecade com celeridade, já que é um imposto que tem que pagar, né? E que o contribuinte não se sinta realmente um maratonista para poder pagar um imposto que não é pouco. É uma arrecadação que, como eu disse, do Estado, eu entendo que arrecada bem, arrecada bastante, é um valor que tem que ser valorizado. O ITBI também é um imposto que, no final do ano, eu não sei se o município tem essa informação de quanto arrecada no ano do ITBI, mas é bastante. É um imposto importante para o município. Muito obrigado a todos. Obrigado, senhor Jorge. Então, nesse momento, passo de novo a palavra aos senhores vereadores. Se alguém tiver alguma questão a ser perguntada para o senhor Volney ou para o Jorge, fiquem à vontade. Bom, senhor presidente, só poderia fazer só um comentário final? Pode, fica à vontade. O que se buscou no Estado é assim, principalmente se tratar de inventário, talvez compra e venda não seja assim. Um número muito grande de pessoas, digamos, tu tem um bem quando mora, tem que fazer inventário. Então, a gente tinha observado que muitas pessoas têm valores muito insignificantes. E ele tinha que fazer toda essa maratona ali que o Jorge escreveu. É absurdo isso. Pegar um sujeito que tem lá meio terreno, tem uma parte de um terreno, fazer todo... Então, o nosso objetivo principal foi o quê? Vamos acelerar o processo daquelas pessoas que não têm por que criar caso. Vamos nos focar naquilo que representa valor mesmo. Então, se um sujeito falece, no nosso caso do ITCD, e o cara tem lá 10 bilhões de bens, vamos se ater a esse. Aquele sujeito que falece, tem lá 1/3 de um terreno que vale 15 mil reais, não tem por que criar caso. Vamos acelerar isso, vamos dar essa velocidade que isso precisa. Ou seja, vamos tratar os desiguais na medida da desigualdade. Não tem por que eu tentar analisar uma coisa, digamos, que não vai ter um retorno financeiro grande. Não, vou me ater nos casos que realmente, digamos assim, precisa se ater. Então, é por isso que a gente tem cada vez o foco em melhorar para quê? Para que aquilo que é relevante, vamos avaliar e olhar com relevância. Aquilo que é irrelevante, vamos acelerar o processo o mais rápido possível. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senhor Volney. Acho que extremamente... Na verdade, eu fiquei até um pouco abismado, porque a gente sabe que esses processos, eles têm como herança de quando que eu estava lá no interior, lá o pessoal dizia, tem que fazer o inventário, e já sabia que aquilo era algo assim, era uma novela, mas uma novela mexicana, né? E daí hoje dá para ver aqui, por exemplo, no sistema do Estado, que o diferencial é no preenchimento, né? Porque se as pessoas preencherem tudo de maneira correta, ele é extremamente rápido. E aqui, como na prefeitura tem o Vandré, e eu estou ultimamente bastante com ele, tenho certeza que a prefeitura está tratando disso, até está falando com o Piccoli aqui, que já está numa licitação para se modificar tudo. O ano passado foi aprovado também um empréstimo que versa essa questão de TI, e é uma ideia que se tem, é uma ideia que eu sempre falo a respeito disso, que eu acho que o que tem que se fazer é desburocratizar cada vez mais. Os sistemas de informática, na minha opinião, eles ficaram muito atrelados num tempo e começou a se criar, cada sistema se criava uma janela, e uma janela diferente, um sistema diferente, sistemas diferentes. E isso, acredito que vai padronizar e venha a facilitar. Por exemplo, uma ideia dessa padronização se dá em função a gente tinha uma vez, assim, pegava teu celular, de forma alguma tu achava um carregador que aquilo funcionava. No teu, ele não servia. Mas hoje em dia aconteceu o quê? Uma padronização. Eu acho que o sistema sendo padronizado, e é a tendência que vai acontecer essa padronização de todos os sistemas, isso vai ser cada vez mais simplificado e menos burocrático. É o que eu acredito que vai acontecer, e como vereadores, eu acho que todos os vereadores estão aqui e vão lutar nesse sentido. Bom, para finalizar, então, eu passo a palavra, né, ao vereador proponente, para que faça suas considerações. Só quero cumprimentar também o secretário Vandré, que está presente aqui conosco, e o Adelso Somacão. E quero, então, dizer que já estamos atrasados, né? A trazer a experiência do Estado, Volney
E, Glenda, foi esse realmente cumprir o objetivo de vocês virem até aqui, porque demonstra que hoje, julho de 2019, Farroupilha, neste assunto, está realmente muito atrasada. Nós ouvimos aqui, e a expressão utilizada pelo Jorginho, a quem eu também agradeço por ter trazido a pauta e ter a oportunidade de nós levantarmos essa discussão, nós falamos aí de pelo menos 4 idas físicas à Prefeitura Municipal. Isso em julho de 2019, é realmente inadmissível que aconteça dessa forma. E a gente ouve muitas vezes aí alguns galanteios de modernização e com certeza não se aplicam a este caso em que nós estamos realmente alguns anos atrasados para fazer essas implementações e essas modernizações nesse sistema em específico. Tomara que nessa implementação ou nessa modernização que está sendo pleiteada e que pode estar acontecendo nos próximos meses, a gente possa aprender e utilizar algumas das experiências que foram relatadas hoje aqui pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós aguardamos isso e nos colocamos à disposição, inclusive, para que a Câmara de Vereadores continue participando deste processo, dentro das suas atribuições, para que nós possamos encontrar o melhor caminho para resolver esse hoje problema que a gente tem e que a gente sabe que fica pipocando e fazendo corridas de um lugar para o outro, onde poderia ser muito mais ágil, muito mais rápido, com os sistemas que certamente já estão disponíveis. Então, quero reforçar o meu agradecimento em nome da bancada do MDB, o vereador Arielson, José Mário, Eleonora, Jorge Sense, que participam conosco e que desde o primeiro momento endossaram esse pedido para que nós levantássemos esse assunto. E apenas para encerrar a participação, dizer que o nosso objetivo é realmente facilitar a vida dos contribuintes, facilitar a vida dos atores envolvidos nesse processo, seja o cartório, seja as imobiliárias, seja quem está no dia a dia fazendo essas transações. E também de dizer, Voni, que aqui no município a gente acabou em 2011 lançando a nota Farroupilha, que é a nota fiscal de serviços eletrônica, e logo no ano de 2012 nós também tivemos a nota Farroupilha solidária, que aí tem a característica também, e aí você coloca, né? Você pode ter desconto no IPVA ou informar uma entidade beneficiada. A nota Farroupilha solidária, ela, em analogia, pode te dar desconto no IPTU, o outro imposto municipal, ou também indicar uma entidade para receber parte dos recursos do ISS que você, vamos dizer assim, como tomador de serviço, gerou para o município. Então, a gente tem uma sintonia grande também nesse sentido, que foi da época em que nós estávamos na Secretaria de Finanças. Eu sempre peguei o Estado, inclusive, como um exemplo para que a gente implementasse essas medidas na Secretaria de Finanças e o que era feito na Secretaria da Fazenda do Estado. Muito obrigado novamente pela participação de vocês. Obrigado, vereador. Então, nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Voni para que faça suas considerações finais. Muito obrigado aos vereadores que estiveram aqui, que me ouviram, e me dói no coração mesmo, principalmente que eu cobro imposto do Estado, eu estou num supermercado, eu estou aguardando a fila e a moça do caixa pede para o sujeito, você quer colocar o CPF na nota? E o sujeito diz, não. É de rachar o coração isso, sem brincadeira mesmo, porque ele pode dar entidade, aquilo não faz diferença nenhuma para ele e o sujeito diz que não. Meu Deus do céu. Mas muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, senhor Voni. Nesse momento, então, para suas considerações finais. Senhor Jorge, fique à vontade. Queria só passar a informação aqui que o Vandré nos passou agora, que em torno de 3 a 4 meses nós teremos, então, o ITBI online em Farroupilha. E, como disse o Voni, a gente vai trabalhando nele e tentando melhorar ele, né? Sempre melhorando. Eu queria também fazer um detalhe, só uma outra, para a gente ter uma ideia do que é o nosso atraso de ITBI. E o Voni também não falou isso, né? Hoje a gente faz uma guia de TCD e o Estado todo faz uma guia de TCD sem sair do lugar, né? Hoje a gente faz uma guia de TBI de Caxias e a gente não sai da nossa cadeira, né? Como a gente faz escrituras de imóveis de Caxias, Caxias também faz escrituras de imóveis de Farroupilha. E o que eles precisam fazer? O comprador tem que vir a Farroupilha para a gente fazer a guia de TBI,
para esse comprador fazer essa romaria na prefeitura, pedir avaliação, pagar imposto, para depois voltar a Caxias, né? E se a gente tiver isso online, ele vai fazer, o cartório vai fazer isso né, sem sair do lugar, e o município vai arrecadar isso com maior destreza. Eu queria agradecer de novo a todos que vieram aí, é muito importante ter vocês, porque a gente tem que trabalhar para o município, né? E eu sei que os corretores sempre tentam nos ajudar fazendo as guias também, e eles sabem o que é, então, essa caminhada que a gente faz aí. Obrigado a todos, obrigado ao Jonas, que sempre nos dá atenção aí, obrigado a todos os vereadores. Boa noite. Obrigado, senhor Jorge. Então, agradecemos a casa, e os vereadores querem agradecer ao senhor Valnir Antônio Franzoi, auditor da Receita Estadual, ao senhor Jorge Paulo Bonalume, do cartório Cusler, a senhora Glenda Marcon, técnica da Receita Federal, muito obrigado. Estadual. Desculpa, estadual. Que vieram até essa casa aqui para poder nos ajudar com várias dúvidas e desmistificar algumas coisas. Tá? Muito obrigado.